Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Vitor Cinzento, esse é meu canal sobre futebol alemão e hoje a gente vai continuar aquela nossa série sobre a história dos clubes alemães. E dessa vez, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Bayer Leverkusen, que no momento dessa gravação está em segundo lugar no campeonato alemão com a mesma pontuação que o Bayern de Munique, está fazendo uma temporada incrível, Também está jogando muito bem na Europa League, acho que está super em alta e é muito legal da gente poder falar um pouquinho aqui no canal também. O Bayer Leverkusen foi fundado no dia 1º de julho de 1904 por alguns funcionários da farmacêutica Bayer, que era localizada na Alemanha, que a gente conhece até hoje com aquele slogan "Se é Bayer é bom", Vocês devem conhecer. Então, eram funcionários dessa farmacêutica que um ano antes, em 1903, fizeram uma carta, 170 funcionários, pedindo para que a empresa patrocinasse um clube esportivo, sendo que nesse clube esportivo teriam vários esportes, teria ginástica, além, claro, também do futebol, que surgiu já naquela época. Então, a gente tem esse clube muito antigo, desde 1904, mas que durante muito tempo ficou disputando categorias inferiores do campeonato alemão. Até ali, mais ou menos a década de 30, por ali, eles disputavam tanto terceira quanto quarta divisão do futebol alemão. E isso só foi mudar um pouquinho mais para frente, quando eles chegaram na primeira divisão pela primeira vez em 1951. Eles chegaram até a ser rebaixados em 56, depois sofreram um pouquinho mais, mas tiveram uma reviravolta em 1968, que nesse ano, o Bayer Leverkusen foi campeão da segunda divisão do campeonato alemão na época, que não era nem segunda divisão, era um campeonato de classe 2. Então cada região tinha a sua divisão, e aí os times que ganhassem as suas divisões jogavam ali um classificatório para poder brigar por uma vaga na liga principal. Nesse caso, o Bayer Leverkusen venceu o seu classificatório, mas não conseguiu subir para a primeira divisão do campeonato alemão. E dali para frente, as coisas começaram a mudar bastante pro Bayer Leverkusen. Mas a mudança definitiva veio em 1980, quando a equipe subiu para a primeira divisão e começou a se estabilizar, ali pela primeira divisão, que já era a Bundesliga na época, Eles se estabilizaram na Bundesliga, começaram a fazer boas campanhas e nessa década de 1980 eles conseguiram crescer bastante. Foi um momento muito importante na história do Bayer Leverkusen. Foi até durante essa década que eles conseguiram o primeiro título de expressão da equipe, O primeiro título que foi uma Copa da UEFA conquistada em 1987. Então, eles tiveram isso, ali um crescimento muito importante nesse período da década de 80. Depois, em 1990, um personagem muito importante na história do Bayer Leverkusen assumiu a direção da equipe, Assumiu ali os bastidores, nem a presidência, mas a direção de como tudo acontecia. O seu nome era Rainer Kallmund. O Rainer Kallmund assumiu isso e ele começou a fazer muitas parcerias, muitas coisas importantes para essa equipe, Então, por exemplo, ele assumiu uma parceria com um clube do Brasil, com um clube não, com uma agência de jogadores aqui do Brasil. Por conta disso, começou a levar muitos jogadores brasileiros que estavam emergindo naquela época, como foi o caso do Paulo Sérgio, como foi o caso do Zé Roberto, Lúcio, Juan. Vocês conhecem muitos nomes brasileiros que foram jogar no Bayer Leverkusen por conta dessa parceria formada pelo Rainer Kallmund. E depois disso, também, ele fez várias outras parcerias, conseguiu alguns patrocínios também para a equipe, muito dinheiro entrando, a equipe começou a crescer, começou a ficar importante a partir da década de 90. E dali para frente, foi jogando, foi sempre estando nas cabeças do campeonato alemão e se destacando bastante, Fez ali várias campanhas muito boas, mas sempre ficou no quase, Tanto que até ganhou o apelido de Neverkusen, Como se nunca ganhasse nada, porque realmente é uma equipe que sempre brigava, sempre estava lá em cima, mas não conseguia vencer nada. Quem lembra um pouquinho de história sabe que na Champions League de 2002, o Bayer Leverkusen foi finalista contra o Real Madrid, contra os Galácticos. E os Galácticos venceram naquela oportunidade. E é curioso, nessa passagem, que o Bayer Leverkusen chegou nessa final contra o Real Madrid sem nunca ter vencido o campeonato alemão. Até hoje, o Bayer Leverkusen nunca venceu o campeonato alemão. E, se você levar em consideração, na época, o Bayer Leverkusen foi a primeira equipe da história da Champions League a chegar numa final sem ter sido campeã do seu país anteriormente.
Então, isso mostra ali a força que o Bayer Leverkusen tinha, mas sempre na segunda prateleira. Sempre foi um clube muito gigante de segunda prateleira. Então, isso mostrava um pouco, tanto que os maiores ídolos, né, da sua história, os maiores jogadores que já passaram pelo Bayer Leverkusen, não ficavam por lá muito tempo, sempre saíam para outros clubes, como foi o caso do Michael Ballack, como foi o caso do próprio Zé Roberto, entre outros jogadores, o Lúcio também, que vinha, jogava no Leverkusen, jogava bem, e aí ia para um time de maior expressão, na maioria das vezes o Bayern de Munique. E bom, se você viu aquele meu vídeo onde eu falo sobre por que o RB Leipzig é um dos clubes mais odiados do futebol alemão, vou estar deixando aqui no card, você lembra que eu disse que as equipes só podem ter nomes de empresa depois de 20 anos, né, que a empresa tiver sob comando da equipe. No caso do Leipzig, a empresa entrou em 2009, então só a partir de 2029 eles poderão colocar Red Bull no nome. Já no caso do Bayer Leverkusen, a empresa patrocinou a equipe desde 1904, então por conta disso ela pode carregar o nome Bayer normalmente, assim, sem nenhum grande problema, pode trazer o Bayer Leverkusen no nome, entendeu? O Bayer, né, no caso, é totalmente diferente do outro Bayer, né, que é o Bayern de Munique. O Bayern de Munique tem tradução como Baviera, essa palavra Bayer. Já o Bayer Leverkusen tem a ver com a família Bayer, o sobrenome Bayer, que virou a empresa e por conta disso deu nome ao time. Por isso também que não tem o N, né, no final. E Leverkusen é a cidade onde o Bayer Leverkusen fica sediado, né? Por conta disso também tem uma grande rivalidade ali com um clube também do norte da Alemanha, que é o Colônia, né? O Colônia é o principal rival do Bayer Leverkusen, eles têm ali umas intriguinhas, mas nada muito grande, né? Não é uma disputa do tamanho Hertha Berlim e Union Berlim, não é do tamanho Borussia Dortmund e Schalke 04, é uma disputa um pouquinho menor, mas existe sim uma rivalidade entre essas equipes. E bom, vocês sabem, eu sempre gosto de falar aqui, né, um pouquinho sobre o mascote, né, das equipes. O mascote do Bayer Leverkusen é o Brian, um leão, né? A gente sabe também pelo escudo, né, tem ali os leões no escudo do Bayer Leverkusen, e isso também mostra essa parte interessante pra gente sobre os mascotes. E bom, quem acompanha aqui o canal sabe que a gente também sempre traz os recordistas, né, dessas equipes. O jogador que mais jogos fez com a camisa do Bayer Leverkusen foi o Rüdiger Vollborn, ele que tem 483 jogos com a camisa do Leverkusen. Já o jogador que fez mais gols foi o Ulf Kirsten, que marcou 240 vezes defendendo a equipe de Leverkusen. Além disso, né, a gente sempre gosta aqui de trazer alguns jogadores brasileiros que já passaram por essa equipe. Por conta daquela coisa que eu falei lá atrás, né, daquele envolvimento do Reiner Kalmund com os empresários brasileiros, o Brasil é o país que mais cedeu jogadores ao Bayer Leverkusen sem ser da Alemanha, né? Considerando todos os estrangeiros, o Brasil é o país que mais enviou jogadores para o Bayer Leverkusen. Foram 23, se não me falha a memória. E eu vou trazer aqui alguns dos principais nomes, né? Os mais conhecidos. Como é o caso do volante Emerson, lateral Jorginho, zagueiros Juan e Lúcio, também tem o Paulo Sérgio, Renato Augusto, que hoje está jogando no Corinthians, zagueiro Roque Júnior também, e claro, o Zé Roberto, né, jogador aí que a gente conhece bastante, uma figura bem caricata do futebol brasileiro, tá certo? E bom, esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado, né? Não esquece de deixar seu like aqui, se inscrever no canal, comentar também aqui embaixo se você quiser alguma coisa. Se você quiser também a história de algum outro clube, do clube que você gosta, do clube que você torce, pede aqui embaixo, eu vou fazer a próxima vez que eu trouxer a história de um clube, eu cogito para poder fazer sobre esse que vocês estão pedindo, tá certo? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!